Olá pessoal, tudo bom? Estamos agora na fase, no último capítulo do nosso curso, né? Que é o curso Como Fazer Auditoria Interna pela ISO 9001 e SIAC do PBQPH. O curso que nós estamos chamando aqui do quarto módulo. Vocês lembram que a gente tinha o primeiro módulo, que é o módulo é uma apresentação do Godoy. Depois nós dividimos em 4 partes, né? Que é competências do auditor e conceitos. Depois falamos sobre a ISO 9001. Depois falamos SIAC do PBQPH, um pouquinho de produtividade, um pouquinho sobre a norma de desempenho também. E agora nós vamos falar sobre auditoria interna. Esse curso ele é um condensado, né? Como eu já disse lá atrás, né? A gente já falou sobre isso, que era um curso, eu dava ele em 32 horas, passou para 16, e hoje eu faço ele nos clientes em 3, 4 horas. E eu estou fazendo esse condensado aqui junto com vocês, com o objetivo de simplificar a vida, então não só a minha vida, mas a vida de todos nós, né? E o que é mais interessante é que nós estamos oferecendo gratuito para vocês. O que a gente cobra dessa gratuidade, né? É a participação de vocês junto com a gente. A reciprocidade é nos indicar, é falar sobre a nossa pessoa, sobre a nossa empresa, né? É ter a possibilidade, né, de vocês terem um crescimento, né, tanto profissional, né, quanto pessoal, né, na vida de vocês, né? Surge uma dúvida, tendo esses 5 módulos, vamos dizer assim, podem ligar para a gente, pode conversar com a gente, pode falar com a gente, né? Eu mesmo, pessoalmente, pode mandar para mim um e-mail, tem todos os e-mails meus aí, tem todos os telefones, não só nosso, mas dos nossos consultores também, enfim. Estamos junto com vocês, é isso que a gente quer cobrar de vocês. E a criação de conteúdo, né? Que é acho que é a minha missão é essa, criar conteúdo no sentido de objetivar e melhorar a vida de todos nós, né? Então vamos lá, o último módulo é esse, sobre auditoria interna, né? Ele é baseado na 19011, tá? É uma norma que define e especifica claramente as chamadas auditorias internas de uma empresa, né? E é um condensado que eu espero que suscite bastante dúvidas em vocês e que vocês possam nos procurar e que, enfim, a gente possa resolver tudo isso aí, tá bom? Então vamos lá? A gente tem um primeiro papo que são os tipos de auditorias. Você tem auditorias de processo, você tem auditoria de sistema de gestão, você tem auditoria de contratos, você tem auditoria fiscal, trabalhista, auditoria financeira, auditoria contábil, né? Você tem auditoria de produto, né? Esse caso aqui que nós estamos tratando, a palavra auditoria aqui é voltada para sistema de gestão, né? No caso, o Sistema de Gestão da Qualidade, né? ISO 9001 e SIAC do PBQPH. O que norteia esse curso e as auditorias internas quanto externas da sua empresa, né? São as séries ISO 17000 e 19000. A 17000 e a 17021, elas padronizam, né, as chamadas auditorias externas. E a 19000 e a 19011, elas padronizam as chamadas auditorias internas, que é esse caso desse curso aqui que vocês estão fazendo, né? Qual que é o grande objetivo de uma auditoria? É dizer se o sistema que você tem implantado na sua empresa é eficaz ou não. Então você vai botar para pensar, né, como é que é feito isso. E aí a 19011 vai organizar, padronizar como que é feita essa intervenção na sua empresa, né? E no final o CEO, o diretor da empresa vai perguntar para o auditor, né? O sistema é eficaz, o sistema é bom, o sistema compensa, tá junto, estamos no caminho, né? Esse que é o grande objetivo da auditoria, né?
você tem auditoria de primeira parte, que é essa auditoria que nós estamos aqui vendo, discutindo aqui, a gente chama de auditoria interna, né? Você tem a auditoria de segunda parte, é aquela auditoria que o seu cliente faz em você, na sua empresa, né? O seu cliente que é comprador de você, vai lá na sua empresa e verifica se está tudo ok, se a governança é aquilo lá mesmo. Empresas como Vale do Rio Doce, Petrobras, Fiat, todas elas fazem essa chamada auditoria interna, né? E tem a auditoria de terceira parte, que é a chamada auditoria feita por um órgão certificador, né? É um órgão credenciado junto ao Inmetro que vai fazer essa auditoria junto da empresa de vocês. Nós, consultores, preparamos, ajudamos a empresa, vocês, a montar o sistema de gestão e estar preparado para receber essa auditoria, chamada auditoria de segunda parte ou de terceira parte, tanto faz. Para nós não tem esse caminho não. Auditoria é um processo padronizado, organizado, né? E os seus principais partes, né? O primeiro é o planejamento e a preparação, né? Para fazer a auditoria. A segunda é fazendo a auditoria, está dentro da auditoria. O terceiro são os auditores concluindo o que foi feito, identificado o que está errado, o que está certo, o que está não conforme, o que está conforme, essa coisa toda. E ter depois a possibilidade de você acompanhar isso durante um ano, né? Porque geralmente você faz auditoria, você não faz auditoria todo mês, você faz 6 meses ou de ano em ano. Então, até a próxima auditoria você está demonstrando que isso está de acordo, né, com o que foi previsto, né? Então vamos lá no planejamento e preparação, né? O planejamento e preparação das auditorias, você vai ver a situação atual de implementação de uma ou mais gestão. Veja, você está fazendo o planejamento e preparando para fazer a auditoria. Então você vai ver qual que é a situação atual, você vai ver qual que é a importância dos processos a serem auditados, você vai ver resultados de auditorias anteriores, né? Você vai ver a análise crítica que foi feita da atual gestão da empresa, né? Alterações que foram feitas, né? O que a diretoria quer com aquela nova auditoria que você vai fazer, né? Quais os requisitos você vai verificar e quem que é o cara que vai ser o auditado, quem que é aquele cara que você vai lá auditar. Então, quando você está planejando e preparando as auditorias, você está pensando nisso. Você tem auditoria, você não pode falar, vou fazer auditoria na empresa tal. Não, não é assim. Você tem que fazer um planejamento disso. Tem que parar, sentar, pensar, né, essa coisa toda, ok? Qual que é a segunda ação que você tem depois dessas de identificar, vamos dizer assim, os grandes, né? Você tem que ter um líder para essa equipe, né? Você tem que ter uma equipe, dependendo do tamanho da empresa, você tem que ter uma equipe de auditores. Você tem 10 obras, você tem que ter uma equipe para fazer isso em 10 obras, né? Você não vai fazer isso uma vez por mês, você vai fazer nas 10 obras em 5 dias, 10 dias, né? Quais são os objetivos, quais os requisitos você vai ter, né? Quais são os processos que você vai identificar, né? Você elabora um organograma, um roteiro, né? Estuda o organograma da empresa e elabora esse roteiro de acordo com aonde você vai participar e vai estar junto, né? Com dia, com hora, né? Com quem vai te receber, quem que vai fazer tudo isso, né? E principalmente informando aos auditados que você vai estar lá com ele, né? Uma fase que é importante, né? Dentro dessa, nós estamos ainda de preparação, planejamento e preparação para você fazer a auditoria, né? É você analisar os documentos que contém o sistema de gestão e os documentos, os procedimentos, as normas, né? Enfim, toda essa maçaroca de documentos, você deve analisar isso para ter uma auditoria eficaz, né? Então, aí você vai ter
um planejamento dessas auditorias durante o ano, que virá pela frente, né? E que a gente chama de programação dessas auditorias. Se tem um planejamento, é o macro. Programação, ó, eu vou tal dia assim, assim, tal dia assim, assim. E o roteiro. Roteiro é de fato um roteiro. Eu vou chegar na obra, vou entrevistar, vou ter um plano de abertura da auditoria, vou conversar, depois vou lá no suprimento, depois vou lá no administrativo, depois vou lá no RH, depois eu vou e aí termino com o chefe da obra, entendeu? Então, se eu estou numa indústria, mesma coisa, eu vou lá na produção, eu vou lá no RH, eu vou lá na expedição, eu vou lá no almoxarifado, né? E depois eu termino com o chefe da indústria, né? Sempre nessas auditorias é importantíssimo você ter uma lista. Então, além de você ter um planejamento, um roteiro, né, você tem que ter um checklist. O que é o checklist? É um conjunto de perguntas por processo que você vai fazer. Então, você vai auditar os suprimentos. Então, você tem que ter um conjunto de perguntas de acordo com o que você quer saber naquele processo de suprimento, ok? Que é chamada checklist ou lista de verificação. Tem N modelos. A nossa consultoria, por exemplo, tem alguns modelos. Mas o legal é você fazer um para a sua empresa, dentro da sua cultura, dentro da sua empresa. Claro que conforme a 9001 e conforme os requisitos do SIAC também. Os requisitos da 9001 e os requisitos do SIAC. Você vai lá fazer pergunta sem pé, sem cabeça para quem está sendo auditado, né? Então, analisado documento, definido o líder, definido essa coisa toda, definindo as questões todas, eu estou apto a fazer a execução da auditoria, né? Primeira coisa quando você está entrando numa empresa para fazer a auditoria, né? Você vai ter uma que a gente chama de reunião de abertura, né? Reunião de abertura, onde você se apresenta, você fala qual que é o objetivo e escopo da auditoria, né? Quais são o roteiro da sua auditoria, né? Quais são as atividades, canais de comunicação, local, almoço, segurança, responsabilidade de segurança, enfim, você vai quebrar o gelo, vai falar para que veio, vai colher sugestões do próprio diretor da empresa, do presidente, enfim, o que eu quero, o que eu não quero para essa auditoria. Então, feito isso, pé na tábua, que o tempo urge. Aí você vai fazer a investigação. Listei aqui algumas coisas, boas práticas no processo de auditoria, né? Por exemplo, efetuar visitas às instalações, quando possível, né? Utilizar a lista de verificação, como eu falei já para vocês. Utilizar técnicas de rastreamento. O que é técnica de rastreamento? Você, quando está lá na frente de trabalho, lá na produção, você está entrevistando lá um gerente, um operador, né? Aí você pega o nome dele completo e essa coisa toda. Depois, quando você estiver lá no RH verificando, você vai verificar se o RH tem aquele cara lá treinado, apto, conforme as especificações para exercer aquele cargo que ele estava exercendo lá, né? Então, isso se chama de técnica de rastreabilidade, né? Outra dica bacana, sempre comunicar as deficiências que você encontrar na hora. Na hora ele faça o comunicado ali na hora, né? Boas práticas, né? Não deixe os problemas guiarem a sua auditoria. Não pode fazer isso. Você encontrou um problema, tenta resolver ali, não resolveu, deixa para frente, passa para outro, né? Obtenha uma visão completa do problema, né? Conduza a auditoria, faça a condução da auditoria. Você que está no comando, você que é o responsável por isso, né? E quando o problema não é significante, você tem que saber essa distinção de problema significante do insignificante. Então, se é insignificante, não procura pelo em ovo, não. Vai embora, corre para frente, né? E documente tudo que foi verificado, né?
quando você visita as instalações, né, você está entendendo, né, o fluxo, está entendendo as pessoas, né, você está vendo os recursos, você está vendo o ambiente de trabalho, né, está criando uma interação com a auditoria, com a equipe que você está auditando, com as pessoas, com a empresa, né? Isso tudo vai te dar subsídios na hora que você estiver lá no final, lá já entregando o relatório para a diretoria, você ter certeza e firmeza naquilo que você está falando, né? Já falamos sobre isso, mas é importante reforçar o seguinte, que quando você identificar uma não conformidade, você deve notificar o auditado, validar com ele, ó, eu acho que é isso aqui, assim, 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 você concorda? Se ele falar não, você tem que discutir, concordar, porque não pode, né? Então você tem que ter esse consenso, né? E tudo anotado, tudo isso descrito com hora, com quem que você está entrevistando, enfim, estava chovendo, estava, enfim, você tem que dar uma narrativa bacana para o seu relatório. Você pode encontrar conformidade, você deve registrar que está conforme. Então, por exemplo, se você viu um procedimento e ele está conforme, você escreve lá, verificado, procedimentos, etc, etc, ele está conforme. Se ele está não conforme, você vai verificar o procedimento, não sei o quê, e está não conforme, né? Importante você ver isso. Por que que é importante? Porque a auditoria sempre será por amostragem. Então, se você saiu de uma empresa e diz que não encontrou não conformidade, no mínimo você está sendo leviano. Então, o que você deve fazer? Olha, dentro daquilo que eu verifiquei, dentro daquela amostra que eu verifiquei, eu encontrei conformidade e não conformidade. Fim, é isso. É isso que é o auditor. Porque se você virar e falar assim, eu não encontrei não conformidade, está errado. Está errado isso. Agora você tem que falar assim, dentro da amostra que eu verifiquei, eu encontrei conformidade e não conformidade. Essas são as conformidades e essas são as não conformidades. Show de bola, né? Você vai também identificar observações, né? Observações é aquilo que ainda que poderá ser uma não conformidade ainda. Coisas, pequenos detalhes, né? Por exemplo, numeração de um documento, falta de uma folha, de um conjunto de relatórios que você vê claramente que foi falta de indexar, de armazenar inadequadamente, isso tudo são observações, que poderá vir a ser uma não conformidade mais para frente, né? Você vai também identificar riscos, né? Então, se você está vendo uma rotina ou um procedimento e você está vendo que aquilo ali não está adequado, aquilo ali pode gerar uma não conformidade, ou seja, pode gerar um risco, né? E você também identificará pontos fortes, isso é muito legal ter também, porque às vezes nossa, auditoria há quantos anos, né? Eu identifico pontos fortes e estou sempre aprendendo nas minhas auditorias, né? E também sugestões de melhorias. Às vezes você vê que você está fazendo isso aí, pode ser melhor, né? Pode ter uma simplificação, né? Digitaliza isso, poxa, isso aí está tudo no papel, isso aí tá tudo antiquado, né? Enfim, coisas desse tipo. Então, na investigação você identifica conformidade, não conformidade, observações, riscos, pontos fortes e sugestões de melhorias. Não usa a palavra ponto fraco, não. Fala sugestão de melhoria, né? E nesse caminho você pode, às vezes, identificar um não atendimento a uma legislação. Por exemplo, se você está na ISO 9001, né, e tem lá um sujeito que está sem carteira de trabalho, né, ou você identificou lá que ele está sem carteira de trabalho, isso é não atendimento à legislação, isso não tem nada a ver com o requisito da 9001. Né? Então, mas você pode, se você quiser, à parte, fazer um adendo ao seu relatório, pode fazer isso.
né? Mas no atendimento à legislação, né, e regulamentos, uma coisa assim, você tem que verificar isso direitinho, porque às vezes isso não é um requisito da norma 9001 ou do SIAC, ok? Aí você não vai registrar isso, não vai legar isso, né? Bom, feito tudo isso, feito essas relações, essa coisa toda, você tem a equipe. Quando a equipe é então ele mesmo, a pessoa mesmo reúne e faz o relatório. Mas quando é mais de né, é necessário você reunir com toda a equipe, né, e fazer e formular um relatório que deverá ser apresentado à diretoria, né? Ah, Marcela, a diretoria está viajando. Pode acontecer, não pode? Como é que você faz? Então, se você está fazendo auditoria em nome do diretor e na hora de você apresentar o relatório, o diretor está viajando, é possível um negócio desse? Né? Então, você deve ou apresentar mais para tarde, ou esperar o cara voltar, ou apresentar outro dia, ou voltar para apresentar outro dia, né? Pode acontecer um desastre, um negócio que ele não pode receber você na hora. Mas a auditoria é feita para apresentar para o diretor. Isso, Marcelo, isso já aconteceu com você? Já, assim, na hora de apresentar o diretor não estava lá e foi embora, mandou eu entregar para um cara lá qualquer. Não é assim, né? Então, relatório de auditoria é uma prerrogativa da direção da empresa. Então ela tem que mandar fazer e ver o que está acontecendo, A verdade tem que ser dita. Ah, mas como é que diz a verdade? Bom, isso é outro problema. Nós estamos num mundo complicado, né? Mas assim, mas você tem que de tal forma dizer quais foram as conformidades, não conformidades, as observações, os pontos fortes, os pontos fracos, enfim, tudo isso, né? Então, nessa reunião de diretoria, você vai agradecer, né? Reafirmar o que foi feito, o que deu para fazer, porque muitas vezes não dá para fazer tudo, né? Reafirmar ou ratificar, né? Que a auditoria sempre é por amostragem, né? E tem aquela questão, né? De você, quando vai fazer auditoria, você tem que auditar o processo que foi de acordo com o escopo da auditoria, né? Agora, quando você audita, você identifica conformidade e não conformidade, né? E você tem que narrar isso tudo, né? Apresentar o relatório, apresentar a conclusão, agradecer e partir para a próxima, né? Aí, o que fica? Fica o gerente da qualidade, né? Tem umas empresas que chamam de RD, né? Enfim, representante da direção, ou você tem o gerente da qualidade, ou um analista da qualidade, uma coisa assim. Essa pessoa vai pegar esse relatório e lá desse relatório vai implantar as sugestões lá de correção, de relatórios, essa coisa toda, né? E vai acompanhar isso ao longo do período para até a próxima auditoria, que deve ser demonstrada como eficaz até na próxima auditoria, né? Muitas vezes você não consegue implantar todas as sugestões de melhorias ali narradas, mas você deve pôr aquilo tudo que consegue fazer até a próxima auditoria, né? Na 19.011, mais uma sugestão para vocês, no anexo A, né? Ele é um anexo, que não é o caso de eu trazer aqui para vocês, ele é muito longo, muito extenso, né? Mas o anexo A vai falar sobre orientações adicionais para planejar e conduzir auditorias. É muito importante para você que queira estar se habilitando a ser um futuro auditor, né, pela ISO, né, ou pelo SIAC, né? Então, o anexo A da ISO 19011 é muito legal e muito detalhado e muito prescritivo, muito legal, muito bom. Recomendo para vocês irem até ele.
Finalizando, pessoal, eu espero ter trazido para vocês esse curso, né, de auditoria interna, né, pela ISO 9001 e o SIAC do PBQPH. Ele condensa todo o conhecimento, todo não, mas muito do nosso conhecimento está dentro dele, né? Eu espero que vocês, sem querer mostrar ou dizer para vocês como é que deve ser feito, mas se você analisar, né, anota as dúvidas que você tem, né, ao longo de todo o processo, né, passe um e-mail para nós, ou um WhatsApp, ou ligue para nós, né? Assim, eu teria o maior prazer de estar junto com vocês, ajudando vocês a resolver essas questões com relação à implantação do sistema de gestão operacional pela 9001 e pelo SIAC do PBQPH. 9001 para qualquer empresa ou organização serve a 9001, né? E o SIAC, ele é voltado para construtoras da construção civil, tá certo? Tenho maior alegria de estar junto com vocês, estar compartilhando com vocês e criando esse conteúdo para vocês de uma forma gratuita, né? E o que a gente cobra é vocês estarem junto com a gente, né? Espero que, se vocês chegaram até aqui, vocês aprenderam muita coisa e tem a chance de aprender mais ainda conversando e estando junto com a gente. Muito obrigado, saúde a todos e vamos para o próximo conteúdo que nós temos que criar, né? Obrigado então, um abraço a todos.